Quando e como voltará Jesus? Marcos capítulo 13, versículos 35 a 37. Vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Prezados ouvintes, sem dúvida que o assunto, o tema acerca da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, embora o Novo Testamento principalmente cite com muita frequência este tema, encontramos que nos dias que estamos vivendo, aparece por parte dos cristãos que o assunto está ficando fora de moda e dificilmente você encontra em dias atuais púlpitos onde você possa ouvir falar da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Temos mencionado frequentemente em nossas pregações que há tempos, cerca talvez de 50, 100 anos atrás, ouvia-se cantar muito o hino que dizia: no celeste por vir com Jesus, no celeste por vir. Então, a ansiedade dos cristãos estava na segunda vinda de Cristo, quando, segundo a própria Bíblia, a igreja seria arrebatada e levada para o céu. Mas hoje perdemos de vista o céu e talvez até influenciados por mensagens heréticas, segundo as quais o céu é um lugar reservado apenas para 144 mil e que este lugar já foi tomado, não havendo mais possibilidade de ninguém entrar no céu. Hoje parece que a esperança do cristão se volve para a terra e há uma expressão que se usa aqui e agora. Ou seja, vamos gozar o céu aqui na terra, porque não sabemos se realmente o céu da Bíblia existe. Não dizem estas palavras, mas vivem como se isso fosse realmente uma realidade. Ora, o próprio Jesus mencionou como característica da sua segunda vinda nos dias em que isto se desse para ocorrer, ele fez uma indagação: porventura encontrará o Filho do Homem fé na terra? Será que há fé na terra no sentido de aguardar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, ou já perdemos de vista o próprio céu? Mas quando a Bíblia fala a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, paira em todos nós uma ansiedade para indagar para nós próprios, ou se não para terceiros, quando se dará a segunda vinda de Cristo. E há pessoas curiosas que começam a ler a Bíblia sozinhas e dão interpretações capciosas através de cálculos cronológicos, e a história registra pessoas que já indicaram, ao contrário da Bíblia, que diz: daquele dia e hora ninguém sabe, mas se aventuraram
e depois de tecerem cálculos, anunciaram 1843, 23 de março de 1843, e saíram apregoando por todas as partes naquela ocasião. Fracasso, inteiro fracasso, porque Cristo não voltou no dia marcado. Mas tentaram uma segunda vez. Vamos agora fazer cálculos melhores, e assim marcaram para o ano seguinte, 22 de outubro de 1844. Agora achamos a data correta, não há mais dúvidas. E à medida que se avizinhava aquela nova data, pessoas deixavam seus trabalhos, não mandavam mais seus filhos para a escola, ficaram só naquela expectativa. Ele voltará nesse dia, não há dúvida. Mas de novo, outro fracasso. E assim a história religiosa de várias nações mostram que qualquer aventura no sentido de marcar uma data própria para a vinda de Cristo vai cair no descrédito. Agora mesmo nós temos em São Paulo uma profetisa que anunciou que até o fim do ano, deste ano de 2007, num dia de sábado, Jesus voltará, segundo cálculos proféticos que ela realizou. Estamos aguardando. Quando chegar ao fim do ano, então poderemos dizer, falsa profetisa. E assim, como disse Jesus, surgirão falsos profetas, falsos cristos, e enganarão a muitos. Nós alertamos, prezado ouvinte, eu não sei, nós não sabemos quando este dia se dará. Daí a palavra que foi lida em Marcos 13, 35, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Então a Bíblia apresenta estas palavras num abrir e fechar de olhos, de improviso, repentinamente, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, como o ladrão de noite que chega para roubar. E o apóstolo Paulo usa essa figura na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5. De 1 aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Aí está recomendações do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 6. Não durmamos
pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, prezado ouvinte, quando Jesus voltará? Eu respondo, não sei. Só sei que há uma recomendação muito expressa do Senhor Jesus Cristo, no sentido de que vigiemos e aguardemos a sua segunda vinda. No capítulo 25 de Mateus, ele conta uma parábola sobre a necessidade de vigilância e diz o seguinte: Mateus capítulo 24, bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Repetindo, Mateus 24, 46 até o versículo 51. Mais uma necessidade aponta Jesus de vigilância. Então, resposta: quando? Não sei. O que fazer? Vigiemos. E como Jesus voltará? No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, na despedida de Jesus, está escrito o seguinte, quando ele retornava para o céu: e quando dizia isto, vendo-o, eles foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, quando ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, significando então que o mesmo Jesus que viveu aqui na terra, que nasceu de Maria, que viveu cerca de 33 anos e meio, que foi morto na cruz, que foi levado para o túmulo de José de Arimateia e que ressuscitou ao 3º dia em corpo glorificado. Quando os discípulos ouviram e pensaram que era um fantasma, gritaram com medo, mas ele tranquilizou-os, dizendo: sou eu mesmo. E chegou ao ponto de afirmar: apalpai-me e vede que um espírito não tem carne nem ossos como eu tenho. Mas como eles estavam ainda incrédulos, Jesus perguntou: tendes alguma coisa que comer? E apresentaram-lhe um peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na frente deles, provando assim que o próprio Jesus, que havia estado na cruz, era o mesmo Jesus que ali estava redivivo, com todas as provas, como diz o versículo 3 deste mesmo livro de Atos, capítulo 1, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles
por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Não se deixe enganar por heresias que falam de um corpo materializado de Jesus e de outros corpos mais. Jesus de Nazaré subiu ao céu em corpo glorificado, como diz o versículo 9. Quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, até uma certa altura, até que uma nuvem o encobriu dos olhos deles. É como um avião que vai subindo, deixa o aeroporto, e nós olhamos aquele avião subindo, 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 e de repente desaparece da nossa vista, porque ele entrou em nuvens e nós não enxergamos através delas. Mas até aquele momento estava bem clara a subida daquele avião. Assim também se deu com o Senhor Jesus Cristo. Eles estavam com os olhos fitos no céu, olhando perplexos, até que de repente então uma nuvem o encobriu. E aí desceram 2 anjos, que disseram aos que estavam lá embaixo, olhando para cima: homens galileus, que estás olhando para o céu, esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Jesus voltará. Como? Da mesma maneira como subiu. E no Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, e até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. E eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. É Jesus que voltará, que era, que é e que há de vir. Nós aguardamos então a vinda do Senhor Jesus Cristo, repetindo, quando? Não sabemos, sabemos que virá. Como? Voltará da mesma maneira que para o céu ele subiu. Quantos o verão? Todos o verão. Então estamos aguardando esse dia, mas não temos autoridade, repetimos, autoridade bíblica para fixar datas. Temos que ficar na expectativa, vigiando, orando. E Jesus falou em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Amém.